E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor André de volta, trazendo mais um vídeo para vocês. E vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre fisiologia humana e vamos pegar a parte de sistema excretor, beleza? Bom, o que a gente pode falar sobre o sistema excretor, pessoal? O sistema excretor vai ser aquele sistema que vai ser responsável pela eliminação de substâncias que não vão ter o quê? Utilidade para a gente, certo? São substâncias que são resultantes do metabolismo celular que vão ser que, eliminadas para que o corpo possa manter a sua homeostase, certo? Então, são substâncias que não têm função para a gente, como são resíduos metabólicos, então precisam ser eliminados, beleza? Então, se a gente for verificar aqui o sistema excretor, vamos lá. Função: estabelecer o equilíbrio dinâmico do organismo. Então, o semi-excretor, pessoal, ele faz a remoção dessas substâncias e também ajuda a manter nosso corpo equilibrado. E aí ele sempre vai eliminar substâncias que estão em excesso. Então, por exemplo, quando a gente pensa em sistema excretor, a gente sempre pensa o quê? Sistema urinário, que faz parte do sistema excretor, pessoal. Estou mexendo aqui um pouco na câmera, que tá meio estranha a câmera hoje, mas vamos lá. E aí, por exemplo, a gente pode perceber o seguinte: quando a gente bebe água demais, você vê que você faz um volume maior de urina. Então, você está bebendo muita água, então o corpo reabsorve a água que precisa para poder se manter bem, e aí aquele excedente vai acabar sendo eliminado. O mesmo acontece quando você bebe pouca água. E aí você vê que o seu o volume urinário diminui bastante, certo? Fica bem reduzido e a sua urina fica muito amarelada, muito concentrada, porque tem pouca água ali. Você tem mais excretas sendo eliminadas do que água eliminada, porque o corpo ele vai fazer esse equilíbrio para poder manter a sua homeostase. Homeostase, para quem não lembra, é o quê? É o equilíbrio do corpo, beleza? E aí, vamos lá. Então, você vai ter remoção de substâncias tóxicas. Então, é pelo sistema excretor que, por exemplo, o medicamento que você ingere, ele vai ser eliminado por ele, não diretamente. Primeiro, ele vai parar no fígado, para o fígado metabolizá-lo, para transformar em substâncias que não vão agredir o organismo, e aí depois vai ser enviado para o sistema excretor para poder eliminar, certo? Tanto é que, por exemplo, temos o exemplo do exame antidoping. Por que os caras coletam a urina do cara, do atleta, para poder verificar se ele ingeriu alguma substância proibida? Porque sai na urina, beleza? Então, qualquer coisa que você consuma, seja de medicamento e tudo mais, passa pelo fígado, é metabolizado e enviado para o sistema excretor para poder ser eliminado. Então, se o atleta trapaceou usando alguma substância proibida, a urina dele vai acusar, ok? E aí, quais são os componentes do sistema excretor? Então, o sistema excretor é bem breve, bem curto, certo? Acredito que esse vídeo vai ser bem curtinho também, beleza? Então, nós temos os rins, ureter, bexiga e uretra. Desse quarteto aqui, os rins vão ser a grande estrela, porque todo o processo de filtragem do nosso plasma sanguíneo, de produção de urina, tudo acontece aonde? Nos rins. Os demais órgãos vão ser o quê? Para armazenamento de urina e condução dessa urina, beleza? E aí, vamos lá. Então, ó, se a gente for dar uma olhadinha aqui, ó, então, pegando aqui o cursor, ó, os rins, pessoal, eles ficam mais ou menos na altura das costelas, tá? Então, se você pegar aqui, ó, próximo ali da linha do seu estômago, um pouco mais atrás, você vê a posição anatômica dos seus rins, beleza? E aí, é aqui onde o processo de produção de urina vai ser feito, lá nos rins, e essa urina vai ser conduzida pelo ureter, que vai conduzir essa urina lá para a bexiga, que vai armazenar essa urina, e quando ela chega no seu limite, vai se iniciar o processo de micção, que é o quê? A vontade de fazer xixi, certo? E aí você vai o quê? Eliminar essa urina pela uretra, ok? E aí vamos lá. Quando a gente fala de excretas e tudo mais, como já citei, o que são essas excretas? As excretas, elas são o quê? Elas são resíduos metabólicos da célula, ok? Então, você vai ver o seguinte, você tem três tipos de excretas nitrogenadas, beleza? Então, vamos lá. Você tem amônia, ureia e ácido úrico, ok? Então, vamos lá. A amônia, pessoal, do trio é a mais tóxica.
Então, ela o quê? Ela precisa de grande quantidade de água para ser eliminada e ela não pode ficar muito tempo no organismo, porque ela é o quê? Como ela é tóxica, então ela faz mal. Então, uma coisa que a gente pode perceber é que é o seguinte, nos vertebrados, que é o grupo que nós pertencemos, não só os mamíferos, mas aves, répteis, mamíferos, anfíbios, mas as excretas nitrogenadas vão estar muito ligadas com o quê? Com o tipo do animal. Se ele é terrestre, se ele é aquático. Então, por exemplo, a amônia, ela vai ser uma excreta que vai predominar aonde? Em animais aquáticos, peixes, ósseos, por exemplo, em minhocas. São animais que vivem em um ambiente úmido, ou seja, tem muita disponibilidade de água. Então, eles podem se dar ao luxo de eliminar a amônia predominantemente, ou seja, perdendo grande quantidade de água porque eles vivem no meio úmido, certo? Já a ureia é o quê? É uma excreta que pertence a animais terrestres, ou seja, a ureia em relação à amônia é menos tóxica, ou seja, ela pode ficar um tempo a mais no corpo do que a amônia, e ela precisa de uma quantidade menor de água para ser excretada. Então, o que vai acontecer? A ureia ela vai ser uma excreta predominante em que vai predominar em animais terrestres, como mamíferos. Nós, por exemplo, eliminando a nossa urina, vai ter uma concentração muito maior de ureia do que das outras excretas, certo? Então, mamíferos, de uma maneira geral, eliminam ureia. Peixes cartilaginosos também eliminam ureia, mas é muito por conta do metabolismo dele, apesar de serem, como tubarões e raios, serem animais aquáticos, marinhos, eles por conta do metabolismo, por conta do esqueleto cartilaginoso, então eles têm uma eliminação de predominantemente de ureia. Temos também anfíbios adultos, sapos eliminam ureia predominantemente, beleza? Então, são animais que não têm tanta água disponível assim para eles, certo? No caso dos animais terrestres, é claro, né? E aí, no caso, tem que ter uma certa economia para poder não causar desidratação no organismo. Já o ácido úrico é a excreta menos tóxica do trio. É uma excreta que precisa de pouquíssima água para poder ser eliminada e ela pode ficar muito tempo no organismo sem causar problema nenhum. Então, é a excreta menos tóxica e ela vai ser encontrada em animais terrestres, mas que animais terrestres? Então, são animais que têm uma estratégia de economia de água muito maior do que, por exemplo, os mamíferos. Então, você vê, por exemplo, os répteis e os insetos e as aves, que são répteis modificados para voo, certo? Por exemplo, quem nunca levou aquele cocôzinho de pombo? Já ficou muito puto lá, você tá arrumadinho, bonitinho, chega o pombo e pum, faz aquele cocô em você. Se você olha o cocô do pombo, você vê que há uma massa esverdeada, uma massa esbranquiçada e um pouquinho de água, né? Então, no caso do pombo, uma ave, ele tem uma cloaca, que é uma estrutura onde vai desembocar trato reprodutor, trato digestório e trato urinário. E ali, aquelas fezes que ele eliminou, aquela parte verde vai ser o que? As fezes. E a parte esbranquiçada vai ser o quê? O ácido úrico, aquela pasta branca que elimina nas fezes, que você acha que é cocô, mas não é. Faz parte da urina dele, certo? Então, esses animais, eles têm um recurso maior, uma economia maior de água. Então, eles têm o quê? Como excreta predominante, o ácido úrico, beleza? Atenção com esse conteúdo, que eu já vi cair muito em prova de UERJ, pode cair no Enem, certo? Essa relação aí das excretas com o tipo do animal. Então, ó, atenção, pessoal. Aqui, ó, podemos aqui ver. Então, ó, a, as excretas nitrogenadas são resultados de metabolismo de proteína, né? E aí você tem a amônia. Aí os animais que eliminam predominantemente a amônia são chamados de amoniotélicos. Animais que eliminam ureia predominantemente, nós chamamos de ureotélicos. E aqueles que eliminam ácido úrico predominantemente são animais uricotélicos. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, essa informação é bem útil, pessoal. Tudo que a gente fala aqui para vocês, vocês vão utilizar. Escreve o que eu estou falando. Tudo tem utilidade. A gente não coloca essas paradas porque a gente é maluco, não. A gente coloca porque vai precisar, ok? Bom, agora vamos falar do filé mignon da nossa aula, certo? Que é o processo de excreção. Como que a excreção acontece? Como que se dá esse processo de produção de urina e tudo mais? Então vamos lá, vamos começar com os rins, que vai ser o órgão sede desse processo. Então nós temos o quê? Os rins vão apresentar unidades filtradoras que nós vamos chamar de néfrons. Então cada rim possui milhares e milhares de néfrons que vão filtrar o quê? O plasma sanguíneo, certo?
Então, quando fala, os rins filtram sangue e tudo mais, na verdade, eles filtram parte do sangue. Não filtram o quê? As células que compõem o sangue, mas filtram o quê? A matriz sanguínea, que é o plasma sanguíneo, certo? E é nesse plasma, o que a gente vai encontrar nesse plasma? Esse plasma ele vai ter o seguinte, ó, ele vai ter muitas substâncias úteis, como aminoácidos, vitaminas, pequenas proteínas, glicose, íons e principalmente água. Então, o nosso plasma sanguíneo, nosso sangue, de uma maneira geral, ele vai carregar substâncias que são úteis e substâncias que precisam ser eliminadas, no caso, as excretas nitrogenadas, que vão estar presentes nesse plasma, certo? Então, como é que você tira essas substâncias que precisam ser eliminadas das que precisam ser aproveitadas? Você tem que fazer um processo de filtragem, certo? Que nem, por exemplo, você pega uma água que está cheia de partículas e tudo mais, você passa ela num filtro para poder retirar essas impurezas, beleza? E aí, por final, você tem a produção da urina. Agora, como que isso vai se dar? Vamos lá. Então, ó, só para a gente poder ver aqui a parte anatômica do rim, a parte para a gente ver a fisiologia dele. Então, temos o seguinte aqui, ó. Temos aqui o corpo do rim, então fizemos um corte aqui no rim, bonitinho. Então, abrimos o rim, então temos aqui, é um órgão muito vascularizado, então passa muito sangue aqui nele, beleza? E aqui temos a pelve renal, que vai desembocar no ureter, ok? E aí, ó, se a gente pega uma amostra aqui, ó, uma fatiazinha do rim, e você vê isso daqui, ó, o néfron, que é a unidade filtradora do rim, certo? Então, ele pega a parte cortical, que é a parte mais externa do rim, e vai adentrar na parte mais interna, que a gente chama de região medular renal, ok? E aí temos o néfron. Agora, se a gente vê o néfron bonitinho aqui, ó, mais isolado. Então, você vê, ó, essa região inicial onde vai acontecer é a chamada cápsula de Bowman. A cápsula de Bowman, ela vai ter o quê? Ela vai ter um glomérulo. O glomérulo é um aglomerado de vasos fininhos, que vão estar formando como se fosse um emaranhado de vasos, certo? E é aqui que você vai ter o quê? Você vai ter a entrada do sangue. Então, o sangue ele vai passar por essa região glomerular e ele vai o quê? Ele vai extravasar, ou seja, por essas arteríolas, você vai ter um extravasamento do plasma sanguíneo, certo? E esse plasma sanguíneo ele vai ser capturado pela cápsula de Bowman, certo? E aí o sangue continua circulando e ele vai o quê? Ele entra pela arteríola aferente e vai sair pela arteríola eferente, beleza? E o plasma ele vai ficando aqui na cápsula de Bowman. Então ele vai sendo capturado aqui. E aí esse plasma ele vai passar por várias partes dos túbulos renais, do néfron, que é o quê? Cadê meu cursor? O túbulo proximal, que está próximo do glomérulo, que vai descer aqui numa alça de Henle, beleza? Que tem dois ramos, o ramo descendente que desce e o ascendente que sobe, que vai chegar no túbulo contorcido distal, que está distante daquilo que a gente usa como referencial a cápsula de Bowman, que vai desembocar no tubo coletor, beleza? Tranquilo? Que é onde aqui vai ser o finalzinho, onde já vai ter a urina já pronta e acabada para poder o quê? Ser conduzida para os outros órgãos para ser eliminada. Belezinha? E aí, vamos lá. Então, só para vocês poderem entender como é que acontece a circulação na cápsula de Bowman. Então, o sangue está chegando pela artéria aferente. Então, ele vai passando por aqui e a cápsula de Bowman vai capturando esse plasma sanguíneo e vai pegando esse plasma sanguíneo com tudo. Tudo que vai ser eliminado e tudo que vai ser, que é útil para o corpo. Desculpa. E aqui, pessoal, você tem o seguinte, aqui os processos que vão acontecer. Então, por exemplo, a filtração, ela acontece aqui da cápsula de Bowman, como vocês já viram tudo mais, onde você vai ter o extravasamento desse plasma sanguíneo, beleza? E aí, ao longo do tubo do néfron, você vai ter o quê? Reabsorção das substâncias úteis. Então, se a gente voltar aqui a alguns slides, você vê, ó, que depois do glomérulo você tem uma rede de vasos, de vênulas, que vão o quê? Que vão reabsorver essas substâncias úteis. Então, os túbulos renais, eles vão reabsorver o que é útil e vai lançar de volta para a corrente sanguínea, deixando somente o que precisa ser o quê? De fato, ser eliminado, ok? Então, ó, aqui no túbulo contorcido proximal já começa a reabsorção. Então, na alça de Henle você tem a reabsorção de água, tudo mais. Você vai ter a ação de alguns hormônios que vão ser importantes para a reabsorção de substâncias durante a passagem do plasma sanguíneo, beleza? Os nossos rins, pessoal, eles têm capacidade por dia, eles chegam a filtrar, não sei, pelo menos uns 60 a 80 litros de plasma sanguíneo por dia. Então, os rins de vocês
são bem importantes, né? São órgãos fundamentais. E a gente lembra, por exemplo, pessoas que têm problemas renais que têm que recorrer à hemodiálise. Então, a hemodiálise é um processo muito doloroso, é muito demorado para poder fazer uma filtragem completa, aquela máquina que vai tirar o sangue da pessoa e retirar a impureza, leva pelo menos aí umas 2, 3 horas, ou até um pouco mais. E é muito sofrido, porque a pessoa depende disso aí. Então, ela tem que fazer esse procedimento pelo menos umas 2, 3 vezes por semana. Então, é bem complicado. Então, cuidem bem do rim de vocês. E de que maneira a gente pode cuidar dos rins? Bebendo água, certo? Muita água, beleza? Evitando refrigerante, que é muito importante, certo? Comendo mais frutas. Então, é importante esse cuidado com os nossos rins, porque eles fazem uma falta tremenda, muita falta. E aí, vamos lá. Passando por esse processo da excreção e tudo mais, a urina já pronta e acabada, agora é o quê? Temos o ureter, que vai conduzir a urina para a bexiga, beleza? E a bexiga vai ser o quê? Vai armazenar essa urina, beleza? A bexiga, pessoal, ela é formada por o tecido epitelial de transição. Que é isso? A bexiga ela é um órgão muscular, certo? Mas só que ela é reforrada por um tecido epitelial de transição, onde você encontra somente na bexiga. O o tecido epitelial de transição, ele é o quê? Ele tem esse nome porque ele muda a sua forma de acordo com a situação que a bexiga se encontra. Normalmente, quando a bexiga está vazia, as células que compõem esse tecido, elas são o quê? Globulares. Mas só que quando a bexiga está cheia, quando ela enche, elas ficam achatadas para poder acompanhar essa distensão que a bexiga faz. E a nossa bexiga comporta mais ou menos assim 500 mililitros de urina. E aí o que acontece? Quando ela chega no seu limite, ela começa o quê? A sinalizar para o esfíncter urinário que precisa esvaziar. Beleza? E é muito ruim, por exemplo, andar de ônibus com a bexiga cheia é muito doloroso, é muito ruim. Segurar o xixi acho que é pior do que segurar a vontade de fazer cocô. É bizarro. Porque cocô você pode dar aquela concentração bacana, você medita, e aí a vontade vai embora. Mas a vontade de fazer xixi não vai embora, certo? E é terrível. E aí temos a uretra. A uretra vai ser o canal por onde a urina vai ser eliminada. Então, a uretra, no homem, ela é um pouco mais prolongada, certo? E ela também faz parte do sistema reprodutor masculino, certo? Já na mulher, a uretra só tem papel somente no sistema excretor. Belezinha? E aí nós temos a regulação hormonal, certo? E aí nós temos o que? O ADH, que é o hormônio antidiurético que nós vimos lá na aula de sistema endócrino. Ele vai atuar nas células dos túbulos renais, deixando-os mais permeáveis à água. Então, é aquele negócio. O ADH ele vai estimular a reabsorção de água, ou seja, os túbulos ficam mais permeáveis à água. Só que o ADH tem um grande vilão, né? Que é o álcool. O álcool é um inibidor do ADH. Vocês nunca repararam que quando vocês bebem, bebida alcoólica no caso, vocês têm aumenta o volume de urina de vocês? Exatamente, porque o ADH está sendo inibido pelo álcool. E aí, com o ADH inibido pelo álcool, você deixa de reabsorver água. E aí você perde mais água. Então, o álcool, pessoal, é uma substância que é desidratante. E aí tem aquela coisa absurda que a galera faz, que é beber, por exemplo, hoje, um dia muito quente, tô até gravando de camiseta, pessoal, dia do professor hoje, e eu gravando aula para vocês, né? Muito amor por vocês, né? E a galera gosta de beber aquela cervejinha gelada ou aquela caipirinha demoníaca que vem na praia. Não bebam aquilo, pessoal. Eu já bebi uma vez, Jesus amado. Cheguei em casa parecendo uma Beyblade. E aí, a bebida gelada dá aquela sensação aquela sensação refrescante. Só que o álcool, você está no sol, você já está suando, está desidratando, e ele faz você o quê? Perder mais água ainda. Então é muito ruim. Tanto é que quando você bebe demais, fica aquela ressaca do dia seguinte, você está querendo beber água pra caramba. Por quê? Porque você está desidratado. Aquela dor de cabeça que você sente é o quê? É seu cérebro desidratado porque perdeu muita água. Por isso ele reclama de dor de cabeça. Beleza? Então, bebam com moderação. E aí, você tem a aldosterona. A aldosterona, pessoal, ela faz a regulação do balanço de sódio e potássio no sangue. Ou seja, a aldosterona é um mineralocorticoide, como a gente viu lá no nosso último vídeo. E ele vai o quê? Ele vai reabsorver sódio.
só que em contrapartida vai reabsorver água, né? Lembra que as células dos tubos renais, elas vão ficar hipertônicas e, consequentemente, por osmose, vai acabar puxando água também, certo? E aí também temos a renina. Renina é uma novidade para vocês, pessoal. A renina ela vai ser um hormônio produzido pelos rins quando a concentração de sódio e água diminuírem no sangue, ou seja, o sangue ficar com pouco sódio e pouca água. E aí o que vai acontecer? Essa renina ela vai ser liberada e ela vai converter uma proteína chamada angiotensinogênio em angiotensina. Esse angiotensinogênio é produzido pelo fígado, certo? E essa proteína ela vai estimular a suprarrenal a produzir aldosterona. Então, quando você tem uma queda de sódio e de água, o que acontece? Renina liberada vai converter angiotensinogênio em angiotensina e essa angiotensina vai lá na suprarrenal para o quê? Ajudar na estimulação da aldosterona para a liberação de é, vai na suprarrenal para estimular a liberação de aldosterona para reabsorver mais sódio, consequentemente mais água. E isso está muito ligado também com a regulação da nossa pressão arterial, né? Com mais sódio, a pressão arterial acaba aumentando mais. Beleza? Tranquilo? E aí temos algumas doenças que acometem nosso trato excretor, né? Então, nós temos os cálculos renais, que eu vou abordar aqui. Os cálculos renais são o quê? São corpos que se formam dentro dos rins. Então, a principal causa de formação de cálculo renal é o quê? Baixa ingestão de água. A pessoa que bebe pouca água, bebe muito refrigerante e tudo mais, tende a formar cálculos com mais facilidades. Por quê? Quando você bebe muita água, você tem um fluxo mais intenso ali no seu rins. Então, dificilmente você vai ter deposição de substâncias ali. Substâncias que formam os cálculos, é claro. E aí, se você beber pouca água e tudo mais, passar muito tempo sem beber água, só bebe água quando está com sede. Beber água quando está com sede é muito errado, pessoal. Você tem que beber água sempre. Porque quando você está com sede, já o seu corpo sinalizando que você está o quê? Ele está desidratando. Então, beba água sem sentir sede, ok? Para se manter hidratado. Daí, quando você bebe pouca água, o fluxo nos rins é menor, consequentemente, a chance de deposição de substância é maior e a formação desses cálculos é maior também, certo? Dizem que quem tem cálculo renal sofre muitas dores, né? É bem dolorido. Imagina expulsar uma coisinha dessa. É sofrido. E aí temos alguns tipos de cálculos renais. Então, ó, temos cálculos de ácido úrico, cálculo de estruvita. Olha só, a quantidade de pontinhos que tem essa estruvita, bicho. Para sair deve ser um drama de vida. Cálculo de cistina, cálculo de fosfato de cálcio. Então, você tem várias naturezas aí de que esses cálculos podem ser, certo? E aí temos aqui, ó, um belo rim. Olha só o tamanho dos cálculos renais. A galera, depois de ver esse vídeo aqui, pessoal, com certeza a galera vai o quê? Vai dormir abraçado com uma garrafinha de água. Vai, não bebe água não, pessoal. Olha só o que acontece com vocês, certo? Cuidem bem dos gente de vocês, belezinha? Tranquilo, pessoal? Então, é isso. Então, essa é a parte de fisiologia do sistema excretor que nós vamos ver. Então, fechamos por aqui essa parte. E eu queria aproveitar para poder passar uma mensagem para vocês em relação ao Dia do Professor, né? Dia do Professor hoje, dia 15, né? A galera tá curtindo o feriado e tudo mais. E eu tô aqui trabalhando, né? Como todo professor, hoje deve estar também fazendo alguma coisa em casa, tá descansando, mas está sempre pensando em como dar aula, né? Então, eu sou muito feliz como professor. É uma profissão que me dá uma grande satisfação em estar em contato com vocês, certo? Eu sei que no nosso país é uma profissão que passa por muitos problemas, a gente passa por muitos percalços, sempre somos considerados como inimigos, mas temos a total certeza que uma sociedade sem professores ela está perdida, certo? Então eu agradeço todo o carinho que eu recebi hoje dos meus alunos do curso Invest, dos alunos da outra escola que eu trabalho, do SEI, e obrigado pelo apoio que vocês me dão, certo? Obrigado pela essa motivação. Na verdade, esse esforço que eu faço nessa meio dessa pandemia, que foi muito sacrificante, eu procurei sempre motivá-los de toda maneira, de todo jeito possível, mas vocês também me motivaram. Me motivaram a procurar ser um professor melhor. Então, muito obrigado. Esse Dia dos Professores está sendo bem especial para mim. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. E se encontrar o professor de vocês, agradeçam. Mandem uma mensagem para ele. Tá legal? Porque
Eles merecem, tá bom? Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem bem, assistam o vídeo, deixem o seu like, deixem suas dúvidas nos comentários, tá legal? Falou, pessoal. Um abraço.